Reforma administrativa. Os debates em Brasília, a gente tem o texto enviado pela Presidência da República, pelo Governo Federal, ao Congresso Nacional. Conta pra gente, Leandro Aislan. Depois de quase um ano engavetada, a proposta de reforma administrativa chega ao Congresso nesta quinta-feira. A promessa foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto no início da semana e confirmada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O projeto visa a reestruturação das carreiras do funcionalismo com novas regras para contratação, promoção e desligamento dos servidores. Entretanto, Bolsonaro exigiu que os quase 10 milhões de funcionários que estão na ativa sejam poupados das mudanças. Olha, ainda falando sobre essa reforma administrativa, é claro que a gente vai ter de aguardar a entrega do governo a ser feita ao Congresso Nacional. É um projeto desengavetado, um projeto que já existia, portanto, e que ainda deve sofrer alguns ajustes, aprimoramentos que serão fundamentais no Congresso Nacional. De todo modo, um primeiro passo é dado, e isso já é muito importante, porque essa é uma reforma fundamental, precisa ser feita. O país precisa economizar, e esse é um dos principais caminhos: economia da máquina, enxugamento do Estado, fim de penduricalhos, fim de todos aqueles privilégios, benefícios sobre os quais a gente fala tanto aqui, tentar aproximar a situação do servidor público, do funcionalismo, do que acontece na iniciativa privada, incluindo aí salários e esses benefícios, férias, né? Agora, a gente vai precisar ver se essa vai ser uma reforma ampla ou uma reforma superficial. De fato, essa reforma vai abranger todos os entes da federação, todos os níveis e esferas. Estamos falando aqui de nível federal, de níveis estaduais, níveis municipais, atinge a todos. O governo já disse que não atinge os atuais servidores, apenas os futuros. Esse já é um aspecto importante a se considerar aí, porque o volume de economia é muito menor do potencial que haveria numa reforma profunda, numa reforma administrativa um pouco mais profunda. De todo modo, é isso. A gente fala desse primeiro aspecto já levantado pelo governo, há outros ainda a serem debatidos, outros ainda a serem conhecidos nessa reforma administrativa. O que dizem aqui os bastidores, os jornais, quem acompanha isso de perto em Brasília, já o Rodrigo Orengo vai trazer novos detalhes, é que essa reforma administrativa deve ser fatiada. A gente já ouviu isso antes nesse governo, né? A reforma tributária, por exemplo, apresentada em fatias, em fases, e essa reforma administrativa também seria fatiada, deixando neste primeiro momento de lado aqueles assuntos mais sensíveis, mais delicados. Então, remuneração de entrada dos servidores ficaria para depois. Faixas salariais para progressão de carreira também ficaria para depois. Que mais? Lista de funções que serão extintas. Definição daqueles cargos que perderiam estabilidade. Tudo isso não deve vir nesse primeiro momento. Deve ficar para, quem sabe, novas etapas dessa reforma administrativa. Então, os pontos sensíveis não virão agora, podem vir depois, podem vir depois. A acompanhar, a conferir o quanto de fato de economia uma reforma superficial como essa, pelo menos no primeiro momento, vai conseguir gerar. Porque ela só vale, como eu já disse aqui, para os novos servidores, respeitando aqueles benefícios já conquistados para o atual servidor. Posso fazer um alerta de spoiler para o servidor público que está ouvindo a Band News FM? Vou falar aqui uma coisinha e você vai se irritar. Se você não quiser ouvir, muda de estação por 20 segundos. A minha intenção não é te irritar, mas é trazer uma percepção que a gente sempre tem por aqui. A diferença do funcionário de uma empresa privada para o funcionário para um funcionário público. O que acontece quando você fala em reforma administrativa, parece uma coisa tão burocrática. Não, na iniciativa privada é o quê? A empresa vai passar por aquele famoso né? O passaralho, as pessoas vão ser mandadas embora. A gente vai ter reestruturação do que está acontecendo agora, para resolver o que está acontecendo agora. A gente não vai pensar na gestão do próximo diretor que entrar, a gente tem que pensar no agora. Então as pessoas sabem que algo vai acontecer nas vidas delas naquele momento, né? E enquanto que o funcionário público, não, né? Existe a estabilidade, o que está acontecendo agora, tudo isso que a gente fala, todos esses penduricalhos, todos os absurdos que a gente relata todos os dias, eles vão continuar até a contratação dos próximos servidores. Então é só escancarando mais uma diferença tão grande entre esse servidor público e, olha, assim, com todo respeito, eu não quero ofender nenhum servidor público, sobretudo aqueles que ganham menos, né? Os policiais, os professores, são essas carreiras que têm os salários menores, as remunerações menores e não contam com os penduricalhos. Mas a gente vai continuar observando tudo por alguns anos até que algo aconteça. Desculpa por essa porção de pessimismo no seu dia. Não, tá? mas isso é importante, Carla, pelo seguinte, o que a gente vai ver de economia não vai ser agora.
E a gente precisava economizar agora. Então não haverá economia agora, porque só diz respeito aos novos servidores, a quem virá ainda no funcionalismo público, aos novos concursos, né? Então, impacto agora? Nenhum. Zero. Nenhum. Importante dizer ainda, e já com o Rodrigo Orengo a gente aborda um pouco mais, ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apresentou um modelo de reforma administrativa exclusivo para a Casa, exclusivo para a Câmara. A promessa com essa proposta é extinguir mais de 1.000 cargos efetivos. Também vamos ver se essa proposta aqui em particular passa, mas como eu dizia, a proposta do governo, vamos ver se ela pega primeiro todas as esferas, como eu falei aqui, federal, municipais, estaduais, e se ela pega todos os poderes. Porque quando a gente fala de funcionalismo, não podemos esquecer. Poder judiciário, hein, Megali? Quando a gente fala de magistrados... O mais bem remunerado de todos. Será que o judiciário vai entrar nessa ou teria um tratamento à parte? Porque eles vêm defendendo a igualdade, né? É a equiparação. Não pode vender férias, não pode vender 1/3 das férias, 20 dias, que são 1/3 das férias, aí. Tem ouvinte mandando o seguinte, ouvinte de Salvador, essa questão, ela escancara também a desigualdade dentro do funcionalismo público. Verdade. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E até por isso, mais um elemento que precisa vir nessa reforma administrativa é análise de desempenho. Algo que há na iniciativa privada para você diferenciar o bom servidor do mau servidor. Aquele que trabalha muito daquele que trabalha nada, hoje eles são tratados de maneira exatamente igual.